programa Check-in de hoje, vamos entrevistar o Dr. Cláudio Klein, pneumologista, mas, acima de tudo, um viajante. Já viajou por vários países, aqui pelo Brasil, pela América do Sul, de jipe, foi de carro, de avião, de ônibus e de Fuca, quando ainda era muito novo, com seu pai para o Rio de Janeiro. Todas essas histórias nós vamos saber agora, em detalhes, com o Dr. Cláudio Klein. Cláudio, prazer em tê-lo aqui no programa Check-in, uma grande honra. Prazer é meu, Joel. Sem dúvida, é um prazer enorme estar aqui participando do programa. Bem, sempre gostou de viagem, isso é genético, não? Pois é, Joel, até se existe essa possibilidade, eu diria que sim, mas acho que é mais um aprendizado. Realmente o meu pai tinha muito esse gosto, uma época, imagina a gente falando dos anos 30, 40, né? Porque meu pai nasceu em 1922, ele já tinha esse hábito de viajar, ele conhecia o interior do Rio Grande do Sul para viajar, ele foi a Buenos Aires com o irmão dele, em alguns momentos da vida, e acabou se dedicando à faculdade de medicina, tendo que sair aqui do Sul, foi a São Paulo concluir seus estudos e fazer a faculdade, iniciou em Niterói. Portanto, era talvez mais desbravador, mais motivado por sair do que a gente às vezes é hoje ainda, né? Interessante esse ponto, porque na época os carros não eram desenvolvidos como é hoje, né? As estradas eram muito diferentes do que são hoje. Como lembra das viagens já na adolescência? Não, Joel, até nós éramos menos ainda. Quando eu tinha lá meus 6, 7 anos, o pai tinha uma Kombi, né? E aí nós somos 4 irmãos. Super silenciosa. Sim, tranquilo. Era impressionante, Joel, porque não existia cinto de segurança para começar, né? Então tinha um banco atrás só e a gente ficava sentado no chão muitas vezes da Kombi. E o que eu me lembro bem que a gente tinha um fogareiro que a mãe levava, e esse fogareiro a gente parava em determinados lugares, esquentava em geral salsicha com pão para fazer um piquenique de fim de tarde numa viagem. Então assim a gente conheceu boa parte do Uruguai, a gente chegou aí a Bariloche de Kombi, passando então por diversas paisagens por lá. Fomos ao Paraguai, até Assunção, né? Então, era uma satisfação viajar dessa maneira com a família. Quem que ia? Quantos membros da família? Não, em geral o pai e a mãe e nós 4, mas muitas vezes iam tios também, né? Eu me lembro de alguns tios, tinha um tio que morava, irmão do pai, que morava em São Leopoldo, ele foi junto até o Uruguai. Uma outra tia, Verena, irmã do pai, às vezes acompanhava a viagem. Então, mas em outro carro, não na Kombi? Quando era com outro tio, sim, mas a minha tia Verena ia junto na Kombi também, né? Então eram 7 na Kombi. Aí eram 7 na Kombi, é verdade. E para dormir como fazia? Ficava em hotel? Não, ficava em hotéis. A gente ficava em hotel, em geral pegava hotel de beira de estrada. Isso é uma outra coisa que hoje, principalmente para quem é mais novo, não percebe, mas naquela época a segurança era completamente diferente, né, João? Não se tinha essa preocupação nenhuma com risco de roubo, né? Era muito tranquilo viajar mesmo à noite, não se tinha preocupação. Então era realmente uma coisa bem tranquila de parar na beira de estrada, num hotelzinho simples, se parava lá e enfim, dormia para seguir a viagem no outro dia. Depois acabou pegando gosto, né? Inclusive uma das viagens que na abertura eu mencionei, que foram de Fuca para o Rio de Janeiro. Isso. No início dos anos 80, o meu irmão mais velho, ele arrumou um emprego na Petrobras e foi trabalhar no Rio de Janeiro. E aí a gente precisava, de vez em quando, pelo gosto mesmo, viajar e visitá-lo lá, né? Então, às vezes, eu e meu irmão muitas vezes a gente ia de ônibus, que a gente lembra bem, eram 26 horas de viagem. De ônibus. A cada 4 horas o ônibus tinha a sua parada tradicional, a gente já sabia até onde ele parava. Mas uma outra vez a gente foi de carro, e uma vez a gente foi com um Fuquinha branco que nós tínhamos com a família, e o pai foi junto, né? Então a gente foi aí mais pelo litoral, me lembro de passar por Guarujá, Santos, Paraty, né? Visitando o litoral até o Rio de Janeiro. Nenhum problema durante a viagem, não? Não, nenhum problema, nem mecânico do carro que aguentou bem, nem a gente. E as estradas deveriam ser muito diferentes do que são hoje. O que não se tinha nada é a estrada duplicada e uma quantidade menor. Mas também o volume de trânsito era muito menor naquela época, né? Então,
enfim, o trânsito fluía bem. A gente não tinha, assim, grande preocupação. A gente só sabia que chegava em São Paulo, lá às vezes pegava os engarrafamentos. Mas, no mais, assim, o trânsito fluía bastante, bem tranquilo, assim. E as estradas tinham os seus buracos, às vezes se pegava a estrada de chão, mas é curioso, a gente mesmo não sabia que isso era meio normal e o progresso vinha acompanhando devagarzinho aquela evolução das coisas, né? Sabe que neste final de semana eu fui com a família para a região metropolitana de Fuca, com os 2 filhos, né? E aí a gente comparava de um carro mais moderno, né, certo, com tecnologia, e o Fuca, né? Na época nem tinha comparação, então era ótimo só poder sair de casa. Exatamente. Não tinha ar-condicionado, mas ninguém pensava nisso, né? Abria a ventarola. Exatamente, bem tradicional. Bem, depois acabou casando e aí as viagens começaram. Pois é, eu vou puxar ainda, Joel, porque aí eu acho que é uma outra coisa que também me marcou muito. O meu pai, ele, talvez já pelo gosto de viajar, ele nunca me contou isso especificamente, mas ele era rotariano. E ele desenvolveu um programa, quando ele era coordenador, no caso governador de Rotary, ele desenvolveu um programa de intercâmbio com os Estados Unidos. Então ele também, no início dos anos 60, viajou algumas vezes lá para montar esse intercâmbio. E eu, em 1976, fiz o primeiro intercâmbio de estudantes de segundo grau com os Estados Unidos. Então, eu fui parar numa família nos Estados Unidos, fiquei cerca de 1 ano lá, um pouquinho menos. E a minha irmã lá veio para a nossa casa e depois o meu irmão americano veio para cá. Essa é uma relação que a gente tem até hoje. Inclusive agora com a facilidade de comunicação, essa família a gente está em contato semanal com eles. E eu visitei eles muitas vezes depois, e eles já visitaram inúmeras vezes, toda a família americana já veio para cá. E esse meu irmão americano tinha épocas que a gente quase anualmente se visitava, né? Quando a gente estava ainda solteiro e com mais facilidades, ou eu ia visitá-lo, ou ele vinha ao Brasil visitar. Ele tem um gosto pelo Brasil enorme, a tal ponto que ele fez mestrado e doutorado em Érico Veríssimo. Ele fala português também quanto qualquer um de nós. E tem um apreço pelo Brasil maravilhoso até hoje. Então, acho que ali ajudou também a criar esse gosto pelas viagens e pelo conhecer coisas estranhas. Bom, na década de 70, os Estados Unidos é muito diferente do que é hoje, né? Muito. Muito segurança nos aeroportos, política americana era muito diferente. Muito diferente. O que mais chama atenção, eu conto isso para minhas filhas hoje, Joel, era a comunicação, né? Olha, literalmente, eu não estou exagerando, a gente quando queria fazer uma ligação telefônica, primeiro que era caro, então a gente evitava muito. Não se conversava por telefone nem uma vez por mês. Era uma vez mais ou menos a cada 2 meses, para se ter uma ideia. E controlando o tempo. E a gente pedia a ligação e esperava horas para ser atendido. A gente entrava em contato com uma telefonista americana, internacional, ela iria fazer o contato com a telefonista da Embratel, no Brasil, acho que era Embratel já naquela época, no Brasil, que é fazer a comunicação. E aí, quando conseguissem fechar as ligações todas, quando tinha tempo, eles fechavam e te ligavam para cá. Então, tu tinha que ficar esperando 2, 3 horas para fechar a comunicação, para receber a ligação de volta. Então, isso é uma coisa que hoje não se imagina, né? Pela facilidade toda que a gente tem de comunicação. Mas tinha cartas. Carta. Hoje a gente que deve guardar até hoje, não? Exato. A gente guarda elas com carinho. Carta e cartão postal, né? Isso era o que mais a gente usava realmente. E era uma satisfação receber uma carta comprida para relatar tudo que estava acontecendo na tua cidade com a tua família, né? Tem um amigo meu que dessa época também, que até hoje ele escreve cartas, inclusive manda para o endereço dos filhos, para que eles tenham, para não se perder essa essência. Será que a pessoa vai receber? Como vai receber? Né? Será que vai chegar lá tudo que eu coloquei no papel? Que se perdeu muito, né? Infelizmente, com a tecnologia, esse lado acabou se perdendo. É verdade. Mais amoroso, né? Romântico, porque uma carta exigia que a gente planejasse tudo que tu vai contar, né? E relembrasse vários eventos que passaste, né? E imaginar como a pessoa ia receber
a informação do outro lado, né? Treinava a escrita, a leitura, né? Que hoje está. Sem dúvida. Bem, vamos para o intervalo comercial e depois a gente volta com o programa Check-in, falando com Cláudio Klein. Entre muitas viagens, vamos falar então das viagens feitas, inclusive de Jeep, aqui pelo Brasil. Voltamos em seguida. Voltamos com o programa Check-in. Conosco está Cláudio Klein, médico, mas acima de tudo um viajante apaixonado por viagens. Vamos para o intervalo falando sobre viagens, em especial uma de Jeep. Né? Como foi a organização e viajar de Jeep do Rio Grande do Sul até Mato Grosso? Vocês foram, né? Não, nós fomos até o Pará. Pará. Na realidade, Eu vi algumas fotos de bonito. Isso, é bonito também. A Transamazônica. Joel, eu costumo dizer que eu acho que quem gosta de viagem, e pelo menos é bem o meu caso, gosto de qualquer tipo de viagem. A gente eu não modulo o estilo da viagem. E por muito tempo, hoje até ando parado e com saudades, isso às vezes os compromissos de família especialmente acabam prejudicando, mas eu gostava muito de andar de Jeep. Fazer trilhas pelo interior, passear de Jeep. E aí nós tínhamos um grupo que começou a programar viagens um pouquinho, cada vez mais longe, mais desafiadoras, né? Então, algumas vezes por aqui, aí Uruguai, aí daqui a pouco vem cá, vamos fazer aquela da Transamazônica, que sempre é quase que o sonho do jipeiro passar por lá. E aí nós fomos. Fui eu e o amigo que também trabalha aqui na Univades, o Gerson Zanquetin, num Jeep, né? Um Jeep 1951, né? Mas era passeio desafiador mesmo. Claro, com motorzinho Opala, com aquelas barracas de teto, assim. E aí fomos até lá. Aí esse sim, todo mundo era de Jeep ou rural, né? Nenhum carro mais novo do que essas gerações aí. Isso sim, isso deu bastante problema de mecânica durante o caminho. Mas fomos até a Transamazônica, subimos até Santarém. E aí depois tivemos um passeio de balsa, passeio modo de dizer, fizemos um percurso pelo rio Tapajós de balsa durante 12 horas, né, subindo o rio, na verdade, para depois pegar a Santarém, Cuiabá-Santarém, a estrada Cuiabá-Santarém, já de retorno em direção ao sul. Essa foi uma delas. Teve viagens também de Jeep parecida, aí fui eu com uma rural, fomos até Santiago do Chile, né? Então passando pelos Andes na época de inverno, essa também foi de lascar. Com ar-condicionado. Claro, na rural, né? Aí a rural pode. Mas Jeep interessante que passaram por trechos que eu falo do Rio Grande do Sul, gaúcho, não conhece muito bem a Transamazônica. E quando nós ouvimos, eu que nunca estive lá, a gente fica meio receoso de talvez passar com a família lá. É perigoso mesmo, não? Os índios às vezes bloqueiam as rodovias. Tem isso ou é muito tranquilo a gente que por não conhecer, que fica meio receoso? Joel, considerando a estrada, não tem asfalto, né? É tudo estrada de chão. Então, se tu tiveres o azar de pegar muita chuva, tu normalmente fica parado assim, não consegue completar o trecho, senão em horas. Muitas vezes tem tratores na beira da estrada, ou próximo, que acaba ajudando, principalmente caminhões. Ajuda, mas cobra. Sim, já é meio padrão lá, tradicional, o pessoal faz isso. Com relação à segurança, tem áreas que devem ser cuidadas, sim. Tem reservas que eles pedem para a gente não entrar naqueles locais que tem reservas indígenas, que eles não gostam que a gente entre, né? E tem muitas comunidades que o pessoal também diz que a segurança não é muito grande. Eu imagino essa viagem que nós fizemos foi em 2001, né? Pelo menos essa da Transamazônica. E então hoje, com a piora da segurança no Brasil, acho que até as coisas podem ter piorado. Mas em geral, quando a gente está em grupo assim, isso também tem a gente se protege, vamos dizer assim, no grupo como um todo, né? Então, foi bem tranquilo. Nesse aspecto, não tivemos nenhum problema. Muitos problemas de jipes estragados, quebrados? Não? De mecânica era impressionante.
Nós tínhamos um amigo, colega, que infelizmente também, na volta, foi inclusive assassinado aqui em Lajeado, foi uma coisa muito triste. E ele tinha uma capacidade de resolver os problemas. Olha, chegamos ao ponto de uma vez abrir um motor de uma rural no meio do caminho, do lado de um lago lá, para resolver um problema lá que tinha no pistão lá que não conseguia funcionar. Se abriu o motor do Jeep por completo para poder fazer... E fizeram funcionar? Fizeram funcionar. Quantos saíram daqui? Eram 11 Jeeps. Todos voltaram, não? Todos voltaram. Alguns vieram depois de avião, cara. Uma regra no grupo é nunca ninguém ficar para trás. Não tem como. Mesmo que quisesse ficar mal bem indígena, tinha que voltar. Tem que voltar. Isso faz parte do comboio, vai e volta. Né? De alguma maneira tem que todo mundo estar junto. Eu lembro da saída, eu lembro de ter feito matéria na saída de vocês aqui de Lajeado. Nós estávamos um trecho e tal. no posto ali, depois da Exato. chegada também fizemos uma... Tem algumas fotos festa. aqui, inclusive... Temos. Tem uma que aparece todos os jipes Isso. em Brasília, né? Na frente, isso do Congresso Nacional. Entramos por Brasília, demos uma paradinha lá para poder tirar a foto ali específica. Local de muitos protestos, né? Pois né? Na época serviu só para os jipes. Tem uma outra também foto que é de Bonito daí, né? Tem. Uma das viagens também. Tem mais uma foto, essa em cima da balsa, uma das balsas que nós estávamos ali, que eu falei do Rio Tapajós, essa especificamente. Ali aparece o Jair Zanquetin, que trabalha aqui, inclusive. Exatamente. E tem realmente uma das viagens também de Jeep que a gente foi, mas daí eu já estava com uma Land Rover, mais simples, mas era uma Land Rover, então já era mais... Aí nós fomos a Bonito, né, também com um grupo de jipeiros, um pouquinho mais recente isso. Então também foi outro passeio muito bacana. Que tem foto, inclusive, aqui também. Temos fotos aí também. Essa é uma delas. Essa é na frente do hotel, lá no centro de Bonito. Realmente é muito bonito. É muito bonito, né, João? Realmente merece o termo mesmo, né? Tudo que se pode visitar lá é realmente muito bacana. É caro, não? Quem está talvez nos assistindo agora pensando em ir para Bonito. Se gasta muito, não? Se for de carro, inclusive? Não, Joel. Na verdade, eu acho que as pessoas... Isso é uma das coisas que eu também falo demais, assim, tento explicar. Porque eu sinceramente, sou um tipo de pessoa que viajo com os amigos também, e às vezes para exterior. E a gente tem um modelo de viajar, e hoje a minha família segue mais ou menos a mesma coisa. Meu pai fazia isso muito, que é a coisa de fazer muito simplificado. Não escolher hotéis caros, né? Então, sempre tem a forma de escolher um hotel 2, 3 estrelas, que vai estar confortável, seguro e não se gasta de forma abusiva. Principalmente restaurante é uma coisa que se gasta muito, então evita-se restaurante, se come mais lanches em viagem e muitas vezes até se prepara a comida. Então, tem formas muito fáceis de viajar que tu não gasta. Então, tu falaste em Bonito, é mais ou menos a mesma coisa. Imagina, se vai de carro, tem a viagem até lá, tem hotéis bem acessíveis para se usar lá. E, claro, lá eles estão hoje com um modelo que se cobra todo o passeio que é feito, né? Então, vai ter um custo razoável por passeio lá, e isso é obrigatório. Mas, vamos dizer assim, até eu acho que é uma dádiva aquele ambiente, ele ser protegido, ser mantido da forma como eles estão mantendo, é uma coisa positiva. O que é natural, né? Se faz isso, todo lugar precisa pagar, né? Claro. E se sair daqui até lá, não vai entrar nos lugares em que tanto, por exemplo, o mergulho, né? É obrigado a fazer. Exatamente. Né? Geralmente você reserva para isso, né? Daqui 1 ano, 2, se programando. Esse é o certo. Quem gosta de viajar deve fazer pelo menos uma mínima poupança programada para usufruir, né, no momento de fazer a sua viagem, e aí deixa a viagem mais tranquila. Porque a viagem sempre é um momento de lazer, né, João? Às vezes eu conversando, até antes de vir para cá, conversava com a minha filha sobre a questão de o que ela acha, o que ela diria, né, sobre o que é bom viajar. Eu disse, pai, é bom, viajar é muito bom. Aí eu troquei algumas ideias com ela, ela foi concordando. Verdade, Joel, a gente começa a estabelecer uma rotina de vida que, se a gente não cria
momentos para quebrar essa rotina, às vezes passa um ano e que a gente não lembra o que fez naquele ano, né? Até a gente pode provocar o nosso telespectador, se ele tivesse que olhar para trás, o que ele fez em 2016, né? Poxa, se não teve algum momento especial, uma festa, uma ida para a praia, uma situação especial, aquele ano passa como um ano, olha, não teve nada de especial. E eu entendo que a viagem faz muito isso, né? E aí que eu digo, não precisa ser uma viagem específica, pode ser qualquer coisa fora da tua rotina, vai criar um modelo em que a gente vai ter o que lembrar no futuro. Nós vamos ao intervalo comercial, em seguida voltamos com o Claudio Klein, falando inclusive de uma das viagens em que perdeu 5 quilos nessa viagem. Vamos saber alguns detalhes logo depois do intervalo comercial. Voltamos com o programa Check-in, falando com Claudio Klein. Entre as viagens, teve uma, em especial, que perdeu 5 quilos. O que houve, doutor? Popou demais, não? É, mais ou menos. Orçamento apertado. Né? Eu te disse que às vezes a gente tem que viajar com orçamento. Essa é uma viagem realmente muito especial, Joel. Uma viagem daquelas que a gente faz quando é bem jovem, né? Eu tinha 20 e poucos anos. Eu e um amigo fomos para a Europa e tínhamos um trajeto razoável, mas não tínhamos nada definido assim exatamente por onde nós andaríamos. Então, o voo entrava por Madrid, na Espanha, a gente tinha, e a saída por Madrid. E nós ficamos 38 dias, quase 40 dias viajando lá pela Europa. Não trabalhava nesse tempo? Não, já trabalhava, mas a gente tirava. Férias, Aí o profissional liberal tem vantagem, né? E eu e o amigo José Augusto Mate, então fomos para lá e teve realmente situações muito boas. Uma delas, tem uma foto delas aí, nós fomos assistir um grande prêmio de Fórmula 1, na época era em Jerez de la Frontera, no sul da Espanha, e aí a gente teve, esse dia foi muito especial porque nós conseguimos, ao entrar na pista, no autódromo, né? No final da corrida, a gente conseguiu entrar na pista para ir ver a premiação, como acho que hoje eles fazem ainda, porque a gente vê que o pessoal chega onde é a premiação, mas nós conseguimos entrar na parte de trás dos boxes. Acho que a segurança não era tão rígida como é hoje, a gente conseguiu passar por dentro de um box e ficamos lá atrás na parte que eles chamam de o circo, né? Então, na época eu pude encontrar e dar um cumprimento pro Prost, né? Que era o corredor, claro que hoje já aposentado. Conheci o Ayrton Senna, claro, só dei um cumprimento para ele. Mas conheceu o pessoal. O Alain Prost, na época, ele venceu a prova, então ele estava feliz, e o Senna perdeu. E isso é uma coisa que me marcou muito, porque o Senna, por um bom tempo, ele ficou sentado dentro daqueles caminhões, eles têm uns caminhões enormes, e ele estava sentado dentro do caminhão triste, muito triste, porque ele tinha perdido a corrida. E eu até cheguei na entrada do caminhão, que estava aberto atrás, gritei para ele, e ele só pediu para agora não, que ele estava de cabeça baixa, triste porque ele não tinha ido tão bem como Sim. ele queria. Isso era 1988, ele estava ainda começando na carreira, então para te ver como ele realmente era uma pessoa valorizava, assim, que valorizava a disputa e chegar lá. Mas sabe que essa foto me chamou a atenção, se puder voltar ela de novo, que aquele chapeuzinho amarelo é um clássico, todos que vão atrás recebiam, não? Tem 3 ali. O Dr. Claudio Klein, né, tava de barba na época, usava, o Mate ao lado. Qual que é a explicação do chapeuzinho amarelo? Não, ele era dado, realmente era eles davam lá no autódromo, tinha o nome do patrocínio. Até hoje eu tenho esse chapeuzinho guardado, com certeza, né? Se chamava Gran Prêmio Tio Pepe de Espanha. Tio Pepe era um tipo de um vinho que eles têm lá no sul da Espanha. Ele era o patrocinador da corrida e era isso que estava
no todo mundo bonezinho ganhava. ali, então todo mundo ganhava ali. Tem outras fotos de lugares que vocês visitaram, inclusive, né, pela Europa. Tem uma foto que acho que é em Roma, não é? Tem uma foto em Roma, para ilustrar também, esse é no Coliseu em Roma. A gente fez uma volta muito bacana, na época a gente comprou aqueles... Hoje ainda existe isso, o passe de trem, e aí a gente viajava, em geral a gente viajava durante a noite, para não precisar ficar em nenhuma hospedagem. E as hospedagens todas que a gente fez, a gente ficou naquelas ACMs, Associação Cristã de Moços, né? A gente ficava nesses locais, hostels, né? Que o custo era bastante acessível. E de tanto caminhar, correr e também procurar evitar comidas mais... Eu perdi 5 quilos e o Mate 7 quilos. 7 quilos. Nessa vez, nós viemos bastante... Eu costumava dizer que se quisesse fazer uma dieta, podia viajar comigo, que eu dava um jeito de resolver. Mas se nós pegarmos, na época, em que ano foi isso? 88. 88. As viagens eram muito diferentes, né? Poucas pessoas saíam do Brasil para viajar, né? Depois do ano 2000 começou mais, né? Aqui no Vale do Taquari em especial. Eu lembro que em apenas um ano, cerca de 70 pessoas do Vale do Taquari foram para a Alemanha trabalhar, né? Como babás, né? Babysitters, na agricultura, né? Pela Europa. Mas até 90, 2000 era mais difícil, né? Passagens caras, né? Que nem quando eu comentei essa questão do intercâmbio lá em 1976, isso era bem raro, né? Era realmente um início, vamos dizer assim, desses programas de intercâmbio que hoje são bastante difundidos e tem de vários tipos, né? E realmente, nos anos 80 já tinha até alguns amigos meus, já tinham buscado esse espírito assim de conhecer outros países e até trabalhar. Tanto que eu tenho três amigos, na verdade, da época de colégio, que hoje moram nos Estados Unidos, que foram nos anos 80 para lá com esse espírito e acabaram se adaptando, ficando e estão até hoje morando nos Estados Unidos. Nunca pensou em morar em outro país, não? Já que tinha conhecido vários? Joel, quando a gente pensa pelo lado prático, até sim. Isso eu já me perguntei várias vezes, essa tua observação é bem pertinente. Eu já me perguntei várias vezes se não era, até agora, muito mais pela questão da segurança, da educação dos filhos, né? De pegar um país mais organizado e morar. Mas aí eu acho que vem um outro lado que também me marca muito, que é a relação humana, né? Tu não consegue construir mais uma nova relação tão rica como a que tu tens no teu país de origem, né? As amizades que tu conquistou, que tu criou durante a tua idade mais nova, de adolescente, início de idade adulta, elas são muito importantes e elas ficam, né? Então é difícil isso. Eu costumo dizer até com esses amigos que eu conheço fora, embora tenho colegas esses que foram nos anos 80, estão há 30 anos morando nos Estados Unidos, mas eles não deixam de ser estrangeiro, né? Eles não passam a ser um americano normal, natural, vamos dizer assim, embora sejam adaptados, mas sempre são um estrangeiro que está morando, né? Isso é uma marca, né? Então não é fácil isso. Imagina, tem um amigo nosso de Gramado que morou 12 anos nos Estados Unidos. E ele, país excelente, né? Trabalhava numa empresa de tecnologia de ponta, né? Tudo que ele queria estava à disposição, mas falou justamente isso. A relação humana de tu ver o teu ex-colega, né? Talvez estudaram junto, passar na frente de casa, tu jogar futebol. E essa relação humana que se constrói só com o tempo, né? Apesar de um país rico, né? Muita facilidade mais do que aqui, segurança muito melhor que a nossa. Mas essa relação também pesa. Pesa. Às vezes o que... Para essas pessoas e outras pessoas, o que dá é para se avaliar a relação, essa questão custo-benefício mesmo, né? De uma opção mais profissional ou não. Eu tenho uma sobrinha mesmo que hoje mora na Espanha e está muito bem adaptada, não tem perspectiva de voltar, né? Acho que até o jovem de hoje talvez seja menos apegado do que talvez a gente era com relação a essa questão de relações, né? E o gaúcho pode levar cuia, erva, mate, bomba junto, né? Pode. Tem a possibilidade. Pode, e leva. Inclusive lá é bem mais cara, né? Sim, tem países que dá para comprar, mas claro que é muito mais caro. Mais difícil.
Nós vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida falando com Cláudio Klein a respeito de viagens. Muitas delas, inclusive uma que foi de carro para Machu Picchu. Voltamos com o programa Check-in, falando com o Dr. Cláudio Klein. Fomos por intervalo falando a respeito de Machu Picchu, uma viagem também fantástica, né? 21 dias. Pois é, Joel, eu acho que uma das coisas que a gente tem que agregar na viagem, e aí como eu disse antes, falando com a filha, é a questão cultural, né? Eu acho que a viagem, e normalmente se programam viagens com esse espírito também, né? Então, acho que sempre que a gente faz uma viagem, a gente tem que trazer alguma coisa junto, né? Tem que agregar. E esse era um sonho, dá para dizer um sonho meu mesmo e do Gerson. E aí acabamos que o Joel também participou dessa viagem, né? E foi fantástica, porque a gente foi com dá para dizer quase uma minivan, né? Uma Sprinter. Uma Sprinter, né? E aí a gente pôde conviver demais dentro, né, daquele espírito ali, que é bem o espírito de uma viagem bacana, assim. E chegar lá de carro, e aí quero que tu contribuas, já foi uma boa aventura, porque passar ali pelo norte da Argentina tem umas áreas ali dá para dizer quase de deserto, né, de seca, né? Foi impressionante, algumas retas ali que se andavam quilômetros e quilômetros, né? De reta a reta, eles quebravam a rodovia só para acordar o motorista, porque não precisaria, né? Até Jujuy, né? Que é a base da subida dos Andes, né? Da primeira subida dos Andes. E depois, do outro lado, o deserto de Atacama, que também é uma área fantástica, né? Tão bacana de conhecer. Deserto mais seco do mundo, né? Mais seco do mundo, e fica próximo de nós aqui, né? Uma área... Claro, é uma área que também não tem tantas belezas, né, Joel? Às vezes a gente fala, eu li ainda esse final de semana, estava no jornal alguma reportagem falando do deserto de Atacama, em algumas áreas, mas, claro, tem algumas paisagens especiais, aqueles salares, né, que aquilo é muito interessante, áreas enormes de sal, né, que resultaram secar de áreas que eram antigamente com água, né, lagoas que secaram e ficou só o sal no fundo. E dali a gente entramos pelo norte do Chile, então entramos no Peru, por Tacna, né? E dali fomos até primeiro o Lago Titicaca, né? Que realmente é impressionante, também já está bastante aculturada aquele povo indígena, mas de qualquer maneira mantém aquela tradição de morar em cima daquelas ilhas flutuantes em cima do Lago Titicaca, né? Aquilo realmente impressiona a gente, como eles fazem aquelas com palha, né? Com uma planta natural ali do lago. Tatora, né? Tatora. Tatora. E então eles montam aquelas casas e moram em cima daquelas ilhas que são literalmente flutuantes em cima do lago, né? É interessante mostrar para o telespectador algumas características. Por exemplo, quem for de carro, é uma cidade segura, é uma viagem segura, né? Sim. Durante o dia, né? Há muitos animais, placas, inclusive. Ah, sim. Precisa ter um certo cuidado. Mas é uma viagem relativamente barata, né? Porque eu lembro que em Tacna o hotel era R$42 e a seleção brasileira ficou naquele hotel, né? Que haviam 3 piscinas, uma área de lazer. Muito barato. O Peru, como um todo, é um país super barato, né? Nosso dinheiro ainda vale lá. É verdade. E, inclusive com uma zona franca ali, né? Exatamente. Basicamente é uma zona franca de roupas, mas é uma zona franca ali que também favorece o turismo ali, né? E também aquela outra cidade, Iquique, né? Aí é no Chile, ainda no norte do Chile. Bom, mas depois dali... Bom, e a outra coisa interessante é a adaptação à altitude, né? Hoje muita gente... A gente sabe que vai para lá, conversa sobre isso, e aquela velha
questão. Tem alguns que não percebem, tu mesmo não percebeste muito, né? E eu não sei se tu recorda, uma tarde fiquei imprestável lá em Puno, que é a base do Titicaca. Fiquei muito ruim, com dor de cabeça, mal-estar. E na hora a gente acha que é algum outro problema, depois só disseram, não, é a altitude que está se adaptando, né? E aí a gente vê quando tem esportes lá, em especial o futebol, né? Muito vigor físico precisa. E aí o jogador não consegue, hoje nós entendemos, né? É verdade. A altitude muda muito, né? É, sim. A gente não conseguia, até por não somos atletas, mas correr uma quadra, né? É impossível correr uma quadra. Não tem como até se adaptar, que certamente leva, pela fisiologia, um tempo razoável. E a outra coisa que eu acho que é inesquecível no Peru, bom, não falando ainda de Machu Picchu especificamente, mas no Peru como um todo, é o trânsito, né? Caótico, né? Que coisa impressionante. Aquilo me marcou demais, né? A gente vê, às vezes, em filmes, o pessoal mostra o trânsito da Índia como um trânsito caótico, muito com aquelas motos que transportam pessoas, né? O Peru é igual, inclusive, com esse tipo de... né? O triciclo, né? Inclusive, com esse tipo de veículo, eles têm igual. E não tem sinal de pare, não tem sinaleira. O telespectador, para ter uma ideia, no troncamento, lembra, de uma avenida? Sim. E aí precisava atravessar de um lado para o outro e não tinha como atravessar. Daí vai buzinando e vai entrando, vai indo, até que alguém dá uma parada e passa, né? Assim, todos fazem, né? Todos fazem. É muito, eles muito estão fora habituados, da normalidade. Eles estão habituados com esse modelo, se adaptam, mas parece... literalmente parece uma esculhambação, mas para eles funciona. Para eles funciona. Negócio. Machu Picchu, fantástico, né? Realmente a cultura, né? Isso até dá para a gente até dizer assim, seria convidar temos uma foto lá das ruínas, mas seria até de convidar realmente a quem se interessar, gostar, essa região ali para conhecer pela cultura indígena que eles têm, né? Eles são muito orgulhosos, com razão, né? Do histórico, do passado dos Incas, né? E Machu Picchu, que é uma ruína que foi descoberta agora no século passado só, então ela está muito, muito intacta ainda do que ela era. Então tem e muitos, dá para dizer, alguns segredos ainda por entender de como é que eles fizeram tudo aquilo, construíram, como é que montaram toda aquela civilização, né? O programa, infelizmente, está chegando ao final dele, mas tem muitas viagens em que o Cláudio Klein, né, como marido, como pai, fez com a família, né? Inclusive, tem algumas fotos aqui. Vocês viajam muito, não, em família, não? Sim. Passa isso para os filhos? Eu tenho um prazer enorme de andar de carro, Joel. Muito. Para mim, sentar no carro e programar, vamos agora a Ribeira, vamos a Foz do Iguaçu, enfim, a praia, me dá uma satisfação enorme. Então, essa foto é onde? Essa foto é em San Martín de los Andes. Então, é uma das viagens que a gente fez com a família, né? E essa já é aqui nos nossos cânions, né? Com a minha esposa Rosane e a Luísa. Aqui, então, é em Missões, São Miguel das Missões, também com a Rosane. Aquele trailer lá atrás, não é vocês? Não, esse é de outro aí, não. Hoje eu ando de caminhonete normal, né? Mas, sem dúvida, e eu acho que a Luísa e a Lara, né? Hoje com 16, 17 anos, e a Rosane, também já tem um apreço muito grande por viajar. Bastou fazer o convite que elas são parceiras aí para... Aliás, me xingam se eu faço uma viagem e não as convido aí, né? Que não convido. Se eu programo, às vezes, com amigos, uma saída, eles programam. Mas, Joel, tem um desafio ainda para frente, que, de repente, ainda podia fazer parte desse desafio. E não é o sul da Argentina, não. Não é, mano? Eu tenho um sonho, que não é um sonho, é um projeto, porque sonho a gente fica com aquela coisa, que é um projeto que é vir de carro dos Estados Unidos. Com tempo, né?
Quantos dias precisa para isso? Eu, na verdade, já fiz cálculos. Se tu quiser vir em 30 dias, se vem, tá? Mas a minha ideia é vir conhecendo a parte lá do México, da América Central, mais abaixo, o norte aqui da América do Sul. 60 dias. É algo assim. E para mim fazer parte. Ué, por que não? Profissional liberal, então, né? Eu peço demissão. Exatamente. Já fez viagem de 38 dias. Né? Mas como o teu trabalho hoje é voltado para as viagens, então, com a tecnologia de hoje, dá para gravar um programa lá de El Salvador, por exemplo. Vem descendo pela costa e fazendo matérias. É verdade. Doutor, imenso prazer em tê-lo aqui. Muito obrigado por ter participado deste programa, falando de algo que a gente gosta tanto, né? Isso. Que é sobre viagens e que sempre incentivamos as pessoas a fazer, né? E interessante que a gente falava no bastidor agora há pouco, não necessariamente precisa ser para outro país ou conhecer o Brasil, né? Às vezes próximos de nós. Exatamente. Com a família, né? Exatamente. Tem muita coisa próxima aqui. A gente até não tirou o tempo para falar sobre isso, mas toda a nossa região é muito rica em opções e oportunidades de visitação e que agregam muita cultura nossa. Muito obrigado por ter participado do programa Check-in aqui pela TV Univates. Prazer, João. O programa Check-in termina hoje. Entrevistamos o Dr. Cláudio Klane falando sobre viagens e voltamos com este mesmo tema, programa Check-in, na semana que vem.